Você já ouviu falar de civilizações inteiras que simplesmente desapareceram como se tivessem sido apagadas do mapa? Povoações que deixaram ruas, templos e artefatos e ainda assim sumiram sem um rastro definitivo? Hoje vamos explorar 5 desses casos antigos, espalhados por mares, planícies e ilhas, e cada um guarda pistas que desafiam explicações simples. Neste episódio você vai ver evidências, ouvir teorias de pesquisadores e sentir, por meio de relatos e imagens, o choque de encontrar uma cidade onde antes havia vida. Me conta uma coisa antes de continuar. Se você pudesse viajar no tempo para visitar uma dessas civilizações, qual escolheria? Deixa aí nos comentários. Imagine o sal no ar, o rangido de portas de madeira, o pó fino nas pedras antigas, o cheiro de fumaça pelas vielas e o silêncio pesado das praças vazias. Agora vamos direto ao primeiro caso, onde um pescador trouxe à tona algo que ninguém esperava. Doutora Sofia Martins aparece nas escavações como protagonista desta investigação, arqueóloga formada em uma universidade consagrada, com anos de campo em climas variados. Sofia cresceu perto do litoral, filha de um carpinteiro e de uma professora, e aprendeu cedo a ouvir histórias de navios perdidos e de aldeios que o mar reclamou. Na adolescência, mergulhava com Jonas Silva, o pescador local, sentindo o frio da água e a textura áspera do casco. Estudou técnicas de escavação, aprendeu a ler extratos como se fossem páginas de um livro e passou a vida tentando ligar fragmentos de cerâmica a rostos e vozes. Sua motivação veio de uma perda, a morte de um mentor que a ensinou a questionar datas e a valorizar relatos orais. Hoje, Sofia trabalha com Lara Ribeiro e professor Almeida em sítios onde a cronologia é incerta e sua abordagem mistura ciência e empatia. Ela guarda em si memórias de infância que se mostram em sua paciência diante de argilas e em sua persistência em datas que os laboratórios contestam. Essa história pessoal conecta diretamente ao conflito deste episódio porque Sofia acredita que por trás de cada extrato há decisões humanas, não só eventos naturais, e essa crença vai colocá-la em situação de debate com geólogos e líderes locais. Item 1. A cidade submersa na Baía de Rochas Negras parece uma pintura que o mar esqueceu de completar. As pedras afloram como dentes, as colunas quebradas apontam para o céu nublado e redes de pesca enroscam em estátuas com faces suavemente polidas. Visão. Filetes de luz atravessam água turva e iluminam mosaicos cobertos de limo. Audição. O bater distante de remos e o estalo de madeira do barco. Olfato, salmoura misturada a um odor antigo de algas e metal oxidado. Toque, as superfícies lisas das pedras ainda frias ao toque. Paladar, o gosto salgado que fica após uma breve brisa. Sofia conversa ali com Lara Ribeiro e Jonas, em uma troca que revela mais do que fatos. Sofia, o padrão do assentamento indica ruas planejadas. Lara, mas por que submergiu só parte da cidade? Não é uniforme. Jonas, eu vi colunas novas aparecer quando a maré secou mais cedo, como se algo tivesse sido puxado para fora. Professor Almeida, podemos ter um afundamento local seguido de erosão costeira. Sofia, as cerâmicas datadas sugerem ocupação contínua por séculos. Lara, há camadas de queimadas em pontos isolados. Jonas, e as ânforas em fila parecem ter sido deixadas às pressas. Professor Almeida, isso aponta para um evento súbito ou uma retirada organizada. Lara, ou ambas as coisas. Esse diálogo com 8 trocas mostra um embate entre observação de campo e interpretação teórica. Uma tensão cresce quando um bloco de pedra revela inscrições quase legíveis, obrigando a equipe a reavaliar cronologias já estabelecidas. O primeiro momento de tensão surge quando a equipe percebe que uma das estátuas traz marcas de ferramentas impossíveis para a tecnologia atribuída àquele período. O ar fica grosso, o cheiro de algas mistura-se a pó de calcário, e por um instante todos ouvem apenas o bater da própria respiração. A decisão de enviar amostras para a datação acelerada cria um dilema entre escavar mais agora ou preservar para análises futuras. Item 2. No alto das colinas secas, vestígios de um povo que repetia rituais extremos chamam a atenção. Casas queimadas de forma controlada aparecem em camadas periódicas, como se o fogo fizesse parte de um calendário social. Visão. Círculos de pedra escurecida pontilham o relevo, fumaça antiga marcada por hollows. Audição.
vento que arrasta poeira por corredores vazios e o estalo ocasional de gravetos. Olfato, fuligem impregnada em cerâmica quebrada. Toque, superfícies ásperas das paredes de adobe, o estômago revira ao tocar cinzas frias. Sofia dialoga com a jornalista Marina Duarte e com o antropólogo Thomas Ortega, ampliando o debate. Sofia, que sentido social teria incendiar uma casa planejadamente? Marina, talvez um rito de passagem coletivo. Thomas, ou uma resposta a pragas insetivoras ou doenças associadas às habitações. Sofia, os relatos orais falam de uma ordem de incêndios de pista de 10 anos. Marina, isso sugere institucionalização do ato. Thomas, mas quem coordena queimadas dessa magnitude sem colapso social? Sofia, isso é um mistério. Marina, e há evidência de migração logo após esses episódios. Thomas, então fogo e movimento andam juntos. Sofia, precisamos entender se era escolha cultural ou medida desesperada. Marina, os moradores atuais têm lendas de cidades que se purificam pelo fogo. Thomas, legendas que podem esconder fatos reais. Esse conjunto de 8 trocas destaca como práticas aparentemente ilógicas podem ter lógica interna. Os pesquisadores levantam hipóteses contrastantes, desde rituais religiosos até estratégias sanitárias, e a narradora provoca a dúvida. Era resistência cultural ou adaptação extrema? Se você está imaginando qual teoria é mais plausível, você não está sozinho. Esse tipo de mistério mexe com a nossa imaginação e com a forma como interpretamos evidências fragmentadas. Conta nos comentários qual explicação parece mais plausível para você. Mudança climática, invasão, colapso social, ritual coletivo ou algo totalmente diferente. Escreve apenas a opção e o porquê em 2 linhas. Os comentários ajudam outras pessoas a ver novas perspectivas e nos dão ideias para investigar nos próximos vídeos. A comunidade aqui já trouxe hipóteses que mudaram rumos de pesquisas pequenas, então sua opinião tem peso. Agora que já lemos suas ideias, vamos ao terceiro caso que pode mudar a cronologia de todo um litoral. Item 3. Uma planície costeira foi varrida por um evento que deixou esqueletos de construções e memórias gravadas em rochas. Testemunhos antigos falam de tremores que rasgavam o chão, de um rugido vindo abaixo e de ondas que subiram sobre campos e vilas. Visão: fileiras de postes inclinados como se uma mão invisível os tivesse empurrado, um cemitério de barcos encalhados sobre terra seca. Audição: o eco surdo que ainda parece vibrar em cavernas costeiras quando o vento passa. Olfato: umidade de lama antiga e um traço de enxofre. Toque: sedimentos compactados que esmagam dedos. Sofia entrevista o velho guia Miguel Costa e o geólogo professor Almeida em diálogos longos. Sofia: você ouviu histórias de uma noite que mudou tudo? Miguel: minha avó dizia que o mar rugiu e levou as casas. Professor Almeida: os sedimentos mostram rápida deposição marinha sobre solo habitado. Sofia: isso corresponde a um tsunami ou à subsistência? Miguel: as pessoas carregavam objetos, mas muitos largaram utensílios. Professor Almeida: ferramentas espalhadas indicam fuga apressada. Sofia: isso cria imagens de abandono em pânico. Miguel: e também de quem tentou salvar estátuas. Professor Almeida: as datações por C14 em camadas superiores confirmam um evento abrupto. Sofia: isso explica a perda repentina, mas não as inscrições deixadas nas rochas. Miguel: as marcas parecem pedidos, súplicas para que o mar não levasse. Professor Almeida: ou memorializações criadas depois. Aqui ocorre o segundo momento de tensão. À medida que escavam, a equipe encontra uma câmara com objetos soterrados que mostram sinais de tentativa de preservação de itens sagrados. O cheiro de vela antiga, a textura pegajosa de resinas e a visão de ferramentas incrustadas em lama criam um choque emocional. A memória ativada por relatos orais coloca a equipe diante de uma escolha: rebater a hipótese de catástrofe natural ou aceitar que decisões humanas mudaram rotas de sobrevivência. Item 4. No interior, uma cidade com sistema de drenagem, canais e estruturas urbanas sofisticadas desafia ideias sobre tecnologia naquela região. Visão: canais escavados com precisão, degraus alinhados que lembram sistemas modernos, arcadas que conduziam água. Audição: o gotejar distante do que restou do sistema de irrigação e o som de passos ecoando em túneis. Olfato:
terra fértil misturada a odores de matéria orgânica preservada. Toque, telhas lisas e encaixes de pedra tão ajustados que a lâmina não entra. Sofia debate com Lara, professor Almeida e a prefeita local Raul, agora envolvido politicamente em decisões de preservação. Sofia, como uma população alcança esse nível de urbanismo sem deixar registros mais claros? Lara, talvez os registros existam em materiais perecíveis. Professor Almeida, ou em arquivos que foram deliberadamente destruídos. Prefeito Raul, a cidade antiga era conhecida por estradas e um mercado central. Sofia, mas por que abandonar tudo e partir? Lara, secas prolongadas podem ter tornado o modelo insustentável. Professor Almeida, mudança de curso de rios pode explicar a perda de recursos. Prefeito Raul, ou conflitos que rasgaram redes comerciais. Sofia, nenhuma hipótese explica todos os indícios. Lara, é por isso que ainda debatemos. Professor Almeida, precisamos de análises de sedimentos e amostras biológicas. Prefeito Raul, e de um plano de conservação. Nesse debate, um terceiro momento de tensão ocorre quando descobrem sinais de manipulação intencional de canais pouco antes do abandono. O ruído do teste de água, o gosto de íons na língua de quem prova a água do canal e a visão de marcas de ferramentas em blocos de revestimento indicam uma decisão técnica que gerou consequências sociais. A cena revela conflito interno entre engenharia e ética coletiva. Itens 5 e 6 combinados. Primeiro caso insular. Ilhas artificiais formam uma cidade em anéis no meio de uma lagoa salobra. Visão. Plataformas de pedra erguidas sobre pâmpanos. Caminhos elevados cortando manguezais. Audição. Canto contínuo de aves. O borbulhar de água entre pedras. Passos ocos em tabuleiros de madeira. Audição. Mistura de maré, barro e madeira velha. Toque. Cordas endurecidas, tábuas raspando nas palmas. Sofia, Marina Duarte e Thomas Ortega trocam observações. Sofia, levantar ilhas demanda logística extrema. Marina, como mover blocos pesados sobre água? Thomas, sistemas de alavancas e trabalho humano concentrado. Sofia, isso implica organização política complexa. Marina, e por que abandonar depois de tanto esforço? Colapso econômico ou ecológico, talvez. Segundo caso, megalítico em floresta. Blocos colossais empilhados com precisão surgem entre árvores densas. Visão, faces esculpidas cobertas por musgo, sombras profundas. Audição, farfalhar de folhas, gotas de chuva em pedras lisas. Olfato, umidade e cheiro de solo antigo. Toque, granito frio e pontudo. Sofia interage com Jonas e o arqueólogo visitante Henrique. Sofia, como moveram essas pedras sem tecnologia conhecida? Jonas, dizem que tinha cordas e roldanas especiais. Henrique, mas há marcas que sugerem técnicas desconhecidas. Sofia, a logística aponta para uso intensivo de recursos. Jonas, pessoas tiveram que cortar árvores demais. Henrique, e é aí que entra a hipótese de colapso por uso excessivo. Marina observa evidências contraditórias de comércio a longa distância, o que complica a narrativa simplista de colapso por recursos. Esses dois casos ampliam a sensação de mistério global, mostrando que a complexidade técnica convivia com vulnerabilidades humanas. Conclusão e epílogo. Recapitulação emocional. Civilizações que pareciam estáveis desapareceram, deixando ruínas e perguntas que ainda nos inquietam. Síntese das hipóteses. Secas, tsunamis, decisões culturais, esgotamento de recursos e escolhas técnicas aparecem como causas possíveis e, em muitos casos, combinadas. Agora, o epílogo em 3 momentos para mostrar repercussões imediatas e de médio prazo. 1 mês depois das novas escavações, conclui-se que a comunidade científica recebeu as amostras principais e os primeiros resultados de datação começam a chegar. Laboratórios da universidade mostram variações que forçam a revisão de cronologias. A prefeita Raul anuncia reuniões públicas para discutir preservação, e Marina Duarte publica matérias que trazem duras análises de mudanças para noticiar brevemente. A população local para o centro da narrativa. A atmosfera é de excitação e cautela. As ruas perto dos sítios enchem-se de moradores curiosos, vendedores montam bancas com réplicas de artefatos, e reuniões públicas evidenciam tensões entre turismo e conservação. A pesquisa de Sofia encontra apoio institucional, mas também crítica sobre intervenções pesadas.
Essas primeiras semanas servem para mapear responsabilidades e para desenhar protocolos de escavação que priorizem comunidade e ciência. 30 dias marcam o início de uma nova fase de diálogo entre arqueólogos e moradores. 3 meses depois, hipóteses começam a ganhar ou perder força conforme chegam análises mais detalhadas. Resultados de isótopos, de pólens e de sedimentos mostram padrões de clima e de cultivo que corroboram relatos orais. Projetos colaborativos com universidades estrangeiras trazem novos métodos de análise e reinterpretam os sinais de abandono. Surgem debates vigorosos em conferências, com professores como Almeida defendendo interpretações naturais, enquanto antropólogos como Tomás Ortega enfatizam decisões sociais. Documentos locais antes ignorados são traduzidos e apontam para redes comerciais que ligavam regiões distantes. Esses 3 meses reconfiguram narrativas. O abandono não é um único evento monocausal, mas um conjunto de choques e escolhas. A atenção da mídia aumenta e o turismo cresce, o que exige políticas de proteção. A comunidade local reivindica a participação nas pesquisas e se torna parceira ativa em iniciativas de conservação. 6 meses depois, projetos de preservação e iniciativas educacionais começam a transformar a relação entre o presente e o passado. Planos de conservação são apresentados, programas de turismo responsável são testados e escolas locais recebem material didático sobre a história das ruínas. Novas escavações, desta vez com protocolos de participação comunitária, revelam mais camadas e sugerem continuidade cultural em algumas áreas e migração em outras. Artefatos são preservados em museus regionais e exibidos com contextualização que inclui relatos orais e interpretações múltiplas. Importante, algumas hipóteses são descartadas, enquanto outras ganham nuance. O legado cultural passa a ser tratado não só como curiosidade arqueológica, mas como patrimônio vivo que influencia a identidade local. Se você quer continuar essa investigação conosco, se inscreve no canal e comenta qual caso devemos aprofundar em próximos vídeos. A sua opinião pode direcionar nossa próxima escavação narrativa. No fim, o que resta não é apenas pedra, mas perguntas que continuam nos puxando para frente. A história continua a nos chamar, e a cada ruína que tocamos, aprendemos que o passado nunca está realmente perdido.